9 de abril de 2020, e o tema de hoje é o onipotente Deus que se autolimita. Trata-se de artigo de minha autoria, que publiquei em 30 de novembro de 2008 no site do Web Artigos, e na verdade se tratou de um diálogo entre mim e um leitor num antigo blog que eu tinha. O artigo diz o seguinte: Deus é absoluto, mas ele, por amor à humanidade, não usou de absolutismo, antes permitindo que debaixo de sua soberania exerçamos nossa liberdade. A vontade absoluta de Deus é perfeita, boa e agradável. Porém, na vontade permissiva de Deus, temos a condição de crer ou não crer nele, de obedecer ou não obedecer. E como diz o autor Philip Yancey em um dos seus livros, é uma vontade baseada na força do amor e não do poder. Acerca disso, recebi o seguinte comentário em meu blog. Fiquei pensando, e nossa vontade seria também absoluta? A santidade consiste em fazer como Deus e autolimitar a nossa vontade? A minha resposta é, penso que sim, pois ele nunca nos pediu nada que antes não tenha feito primeiro. Um exemplo disso é quando Jesus disse, o maior seja como o menor. E não foi isso o que ele fez? Confesso que eu ainda não havia pensado assim, mas depois de haver lido esse comentário, chego à seguinte conclusão. Somos seres criados livres, convidados a abrirmos mão de nossas liberdades para, entregando tudo a Ele, deixar que Ele direcione nossas vidas por entender que Ele tem a plena condição de saber o que é melhor para cada um de nós. Até porque, se não temos certeza nem mesmo se chegaremos vivos do outro lado da rua, então como seremos capazes de saber o que é melhor para nós? A melhor alternativa que nos resta é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Posteriormente recebi mais esse comentário. Será que tudo isso que refletimos sobre liberdade e vontade se aplica ao Islã? Ou será que isso é a chave para entendê-los? Isso me veio à mente porque me lembrei que a palavra Islã significa submissão ou submisso. E após refletir sobre o comentário desse leitor, cheguei à seguinte conclusão. O Islã fala de submissão a Deus e Yahvé, e o Antigo Testamento também, mas existe uma diferença que acontece quando levamos em consideração a mensagem do Novo Testamento. No Antigo Testamento, vemos Jó, os salmistas e os profetas em constantes questionamentos a Deus acerca do porquê do sofrimento, queixando-se inclusive do silêncio de Deus em momento que eles tanto precisavam de respostas. Então eu olho para o Novo Testamento com sua mensagem de que o Deus que estabeleceu as regras desceu até nós, fazendo-se carne e se sujeitando às próprias regras que criou. Notem que na cruz, em agonia, Jesus exclamou: Pai, por que me desamparastes? E não é essa a sensação que temos muitas das vezes quando estamos em meio às adversidades? Mas Jesus sabia que valia a pena confiar e na cruz nos deixa esse exemplo. O filme O Leão, a Feiticeira e o Armário, das Crônicas de Nárnia, também trata acerca disso. Quando o leão, simbolizando Jesus, oferece a si mesmo como sacrifício no lugar de Edmundo, que representa toda a humanidade, ele está retratando o Deus que se sujeitou às próprias regras que criou, e o filme deixa isso bem claro. Até porque sem derramamento de sangue não há expiação pelos pecados, dizem as Sagradas Escrituras no livro aos Hebreus. E a mensagem que fica é esta: o mesmo Deus que criou esta regra se fez homem e se sujeitou a ela num sacrifício necessário, único e suficiente. Percebem onde estou querendo chegar? Aquele que disse o maior seja como o menor, fez-se menor e se sujeitou às próprias regras que criou. E por isso
que o autor do livro aos Hebreus fala que Jesus é o portador de uma melhor aliança. Em suma, o Deus que pede submissão de nossa parte deu o exemplo de submissão quando se autolimitou. Contudo, dando-nos a liberdade de escolher entre crer ou não crer. Por essa razão, discordo que o conceito de submissão e liberdade que trata este artigo se aplica ao Islã. Porque só em Jesus esse convite à submissão divina faz sentido. Observem o que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, acerca de Jesus, nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Devo chamar a atenção para o fato de que Jesus deixa bem claro que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. Até porque em Jesus se cumpre a lei e os profetas. Sem dúvida, ele, ao invés de optar pela força do poder, fez opção pela força do amor. E na ressurreição de Jesus, o único fato que explica o porquê de medrosos discípulos terem se tornado ousados pregadores do Evangelho, temos a promessa de que nele há esperança. Disse o leitor em mais um de seus comentários: sinceramente não acho pouco que os submissos amarrem bombas em seus corpos para fazerem a vontade de Deus, ainda que eu não concorde que esta seja a vontade dele. Oxalá se nós cristãos fizéssemos a vontade de Deus com tanta veemência. É isso que me inquieta. Sigamos, pois, caminhando e quando alcançarmos a linha de chegada, tomara que descubramos que não estávamos assim tão longe uns dos outros. E, na verdade, ele disse muito mais. Mas sobre estas outras coisas, talvez falarei por aqui noutra oportunidade. No momento, quero fazer um paralelo entre os homens bombas do Islã e Jesus e seus discípulos. E a constatação que se faz é que a diferença é crucial. Porém, antes disso, é preciso que se faça o seguinte comentário. Por ocasião do período neotestamentário, os judeus dominados que estavam pelo Império Romano ansiavam pela vinda do Messias anunciado pelos profetas. Todavia, a visão que tinham do Messias era de um grande rei que viria para libertá-los do jugo dos seus opressores, bem como elevá-los como nação perante as demais nações existentes em seu tempo. Ao fazer o milagre da multiplicação dos pães, alimentando toda a multidão que o seguia, Jesus fez com que os judeus se lembrassem do maná enviado dos céus para alimentar o povo de Israel quando peregrinava no deserto. Os judeus queriam um grande rei. Para eles, o milagre da multiplicação dos pães feito por Jesus era um sinal de que o Messias esperado havia chegado e por isso tentaram coroá-lo como rei de Israel. O fato é que os judeus não ansiavam por um Messias sofredor, e sim por um Messias que, mesmo das pedras, pudesse tirar o alimento para o sustento do seu povo. Feito esse comentário, quero chamar a atenção do leitor para essa crucial diferença a qual me referi. Note que Jesus, contrariando os anseios judaicos, veio com uma mensagem totalmente diferente daquela que eles esperavam. Sem dúvida, para os judeus oprimidos sob o jugo romano, era incompreensível a ideia de que deveriam amar e abençoar seus inimigos que tanto tornavam suas vidas cada vez mais difíceis. Quando, por ocasião da prisão de Jesus, o apóstolo Pedro desembanhou sua espada e feriu um dos soldados, fica claro que até mesmo entre os discípulos havia essa ideia equivocada do ministério de Jesus. Na verdade, os próprios discípulos só vieram a compreender a mensagem por ele pregada após a ressurreição. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, disse Jesus quando na cruz era escarnecido por seus algozes. O fato é que a mensagem de Jesus na cruz fala do amor incondicional de Deus aos homens, os quais são igualmente chamados por Deus
ao arrependimento. E segundo o autor do livro aos Hebreus, Jesus é a expressa imagem do Deus vivo. Isso porque ele veio para nos mostrar como Deus Pai é. O Deus que tem muito mais prazer na benignidade do que na ira. Lembram do profeta Jonas e da repreensão que Deus lhe fez? Concordo com o leitor quando diz que os homens bombas têm uma devoção admirável. Mas eles são movidos pelo ódio e não pelo amor. E tendo por base essa motivação, destruir milhares de vidas no 11 de setembro é motivo suficiente para estarem dispostos a morrerem. Os discípulos de Jesus, ao contrário dos homens bombas do Islã, morreram com a convicção de que precisavam amar aqueles que eles perseguiam e torturavam porque entenderam que o amor de Deus é o mesmo para com toda a humanidade. Finalmente eles haviam compreendido que a promessa de Deus feita a Abraão era no sentido de que nele todas as nações seriam benditas. Dito isso, concluo este artigo com a seguinte colocação. Não obstante a fé ser um fator importante, mais importante ainda é o objeto de fé a quem ela é dirigida. Porque aos que pregam, creiam em qualquer coisa, mas creiam como se a fé fosse um mero amuleto no qual pudessem se recostar. E aos que creem em Buda, por exemplo. Os homens bombas do Islã, por sua vez, estão dispostos a morrerem por aquilo que creem. E é por pensar nisso que chego à conclusão de que, embora a fé tenha um papel fundamental em nossas vidas, ela só nos dá garantias se dirigida a um objeto de fé que realmente seja digno de crédito. Contudo, concordo com o leitor que nós cristãos não temos feito a vontade de Deus com tanta veemência. E acerca disso, Jesus nos lança a seguinte indagação. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não sei. Sei que ele julgou que valia a pena ir até o final, no plano original para a salvação da humanidade. Meu nome é Giane Kátia, eu sou autora do livro teológico O Filho de Deus analisado à luz das Sagradas Escrituras, o qual já se encontra disponível na internet, no site do Web Artigos, para download gratuito. Caso tenham interesse em fazer a leitura, espero que apreciem. E trata justamente da questão da divindade do Filho de Deus, uma dúvida que eu tinha e não tenho mais. Espero que tenham lido este artigo até aqui. Espero que tenha sido uma bênção para vocês e eu gostaria de lembrá-los que Deus nos ama.